Boa tarde, segundo ano. A gente está aqui hoje para a nossa segunda videoaula, que vai dar prosseguimento às aulas presenciais. Então, na última aula, a gente começou na página 13 e a gente viu um pouquinho dos hardwares do computador, das partes do computador. Então, a gente falou aqui, ó, sobre os hardwares internos, na página 14. Falamos um pouquinho sobre o que é memória, o que é placa-mãe, o que é processador, certo? Eu passei um deverzinho de casa para vocês, que eu vou mandar a foto da correção. E hoje a gente vai para a página 26. Eu preciso que vocês abram o livro de vocês na página 26, onde está escrito experiência, nessa página aqui. Então, eu vou ler com vocês e vamos comentar a explicação, ok? Página 26, experiência. Quais são as partes essenciais para o funcionamento do computador? Quais são as partes mais importantes para o funcionamento do computador? A gente sabe que um computador simples, que geralmente é o que a gente tem em casa, ele é formado por 4 partes: o monitor, o gabinete, o teclado e o mouse, certo? Cada pessoa pode ter outros acessórios, mas um computador simples é formado por essas 4 partes. Só que um computador, a gente divide ele em 2 partes. As partes mais importantes e os periféricos, que são os acessórios que a gente pode usar no computador. As partes mais importantes, que é o que está perguntando aqui no livro, as partes essenciais para o funcionamento do computador, é o gabinete e o monitor. Por quê? Porque a gente consegue utilizar o computador sem as outras partes, sem o teclado, sem o mouse, e eu vou falar mais um pouquinho disso adiante. Mas sem o gabinete, sem o monitor, a gente não consegue. O monitor, porque a gente precisa ver o que está acontecendo no computador para a gente poder interagir com ele, para a gente poder mexer nele. E o gabinete, além de ser a parte onde a gente liga e desliga, é onde tem todas aquelas pecinhas internas que fazem o computador funcionar adequadamente, entendeu? Então, vamos continuar lendo. Então, partes mais importantes do computador: gabinete e monitor. E o resto a gente chama de periférico. O teclado e o mouse também é periférico? Também. Os periféricos são hardwares externos importantes que nos auxiliam a trabalhar com o computador. Então, a gente vai ver aqui, ó, que os periféricos são peças externas. A gente não fala que placa-mãe é periférico, a gente não fala que HD é periférico. Por quê? Porque isso está tudo dentro do gabinete. É isso que faz o computador funcionar. Periférico é tudo que é acessório que a gente conecta por fora. Mas como fica o computador se um desses hardwares externos ou periféricos deixar de funcionar? Vamos fazer algumas experiências. No computador, você está proibido de mexer no mouse. Utilize apenas o teclado para trabalhar no seu computador. Então, a gente vai ver aqui que realmente é possível, com o computador, usando as setinhas que a gente possui no teclado, mexer no computador sem o mouse. A gente tem várias teclas que ativam funções no computador e o mesmo acontece com o teclado. Sem o teclado, a gente também consegue mexer. Veja na próxima página como você utiliza as teclas de atalho e as combinações de teclas para trabalhar com o Windows. Então, aqui, ó, o nosso livro, na página 27, vai dar alguns exemplos de uso do teclado que podem substituir o mouse. Então, quando a gente precisa mexer no menu, na tecla Windows, que é a tecla que a gente usa de atalho para acessar o menu iniciar. Então, quando a gente precisa acessar o menu iniciar, a gente pode ir lá com o mouse e clicar nela, ou a gente pode usar a tecla de atalho. A gente tem também outro tipo de atalho, que é o de combinação de teclas. Então, quando a gente aperta Alt F4, a gente vai ver que isso desliga o computador ou fecha as janelas abertas. Então,
Esses dois exemplos aqui são formas de substituir o uso do mouse com o teclado. Como é mexer no computador sem o mouse? Pra gente pode ser um pouquinho mais difícil porque a gente não é acostumado, mas nada que a prática não possa facilitar. Vamos abaixo. O computador deixa de funcionar se retirarmos o mouse dele? Sim ou não? Não deixa de funcionar. O computador continua funcionando normalmente. Vamos para a página 28, experimentando mais. Agora vamos fazer o contrário. É proibido mexer no teclado, então use apenas o mouse. O sistema operacional Windows disponibiliza um recurso chamado teclado virtual. Ele pode ser utilizado na ausência do teclado. Então a gente vai ver que o próprio computador já tem instalado nele um teclado virtual. Caso você não tenha, ou caso o seu teclado quebre ou aconteça alguma coisa, você consegue acessar e utilizar através do mouse o teclado virtual. Então a gente já viu que é possível utilizar o computador tanto sem o teclado quanto sem o mouse. Para acessar o teclado virtual, a gente utiliza esse caminho. Menu iniciar, todos os programas, acessórios e acessibilidade. Então a gente vai entrar no menu iniciar, selecionar a opção todos os programas, depois selecionar a opção acessórios e por último a opção acessibilidade. E aí vai aparecer o nosso teclado virtual. Lá embaixo a gente tem outro textinho. Além do teclado virtual, o sistema Windows 10 disponibiliza outro recurso chamado TapTip, um teclado virtual que facilita o uso em telas de touchscreen. Então isso é para ser utilizado no computador normal, naquele computador que a gente conhece, que a gente usa no colégio, em casa? Não, é para tela de touchscreen, aquelas telas que a gente toca, igual no celular. O TapTip está disponível no menu iniciar, todos os programas, acessórios. Então a gente seleciona menu iniciar, depois seleciona todos os programas, depois acessórios, mas só para quem tem o Windows 10. Página 29. Como é mexer no computador sem o teclado? O computador deixa de funcionar se retirarmos o teclado dele? Não deixa. Aí a gente tem aqui, ó, a figura de uma mocinha falando com a gente. Os hardwares internos, diferentes do teclado e do mouse, são fundamentais para o funcionamento do computador e por isso precisam estar sempre operando corretamente. Então foi o que eu falei antes. Os hardwares de dentro do gabinete, que são placa-mãe, HD, memória, isso a gente não chama de periférico. Periférico é acessórios que a gente conecta no gabinete para um melhor funcionamento do nosso computador. Ele adiciona funções. Por exemplo, eu tenho meu computador, gabinete e monitor. Eu adiciono o mouse para facilitar o meu uso no computador. Eu consigo selecionar o que eu quero de uma maneira mais fácil. Eu adiciono um teclado no meu computador para eu conseguir digitar de uma forma mais fácil. Da mesma forma que eu adiciono um fone de ouvido ou uma caixa de som para poder ouvir música. Mas isso não é essencial. Isso são funções que eu quero adicionar. A scanner, a mesma coisa. A webcam, a mesma coisa. Mas sem isso o computador funciona perfeitamente. Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!